Defesa índia do rei, variante cavalo de BD7. D4, cavalo F6, cavalo F3, G6, C4, bispo G7, cavalo C3, roque E4, D6, chegando por inversão de lanças à posição principal da defesa índia do rei. Após bispo E2, E5, roque, cavalo de BD7 é a linha mais tradicional da defesa índia do rei. Vários grandes jogadores, Bob Fischer, Petrosian, jogaram essa linha. O cavalo defende E5 e se o peão D5 avança, ele pode vir a C5, dependendo da situação. É uma linha muito recomendável para quem está começando na Índia do Rei, porque vários dos temas centrais dessa abertura aparecem nessa linha. Por exemplo, Torre A1 seguiu na partida Petrosian e Spassky, Leningrado 1960. Depois de C6, D5, cavalo C5, bispo F1, A5, evitando B4 e podendo manter o cavalo em C5, bispo G5, H6, bispo H4, G5, bispo G3, bispo G4, torre E3, B5. Interessante, as negras brigam pelo centro. Depois de D toma C6, D4, uma posição muito confusa aparecendo no tabuleiro. Cavalo B5, cavalo de F toma E4. Outro tema típico da Índia do Rei é acabar com o centro. Mas depois de C7, dama E7, em troca dos peões centrais, Petrosian ficou com o peão perigoso C7, bispo D3, cavalo toma G3, H toma G3, e agora o espaço que podia jogar um lance tranquilo, tipo bispo D7, para eliminar o cavalo e ao mesmo tempo poder eliminar o perigoso peão C7. Mas escolheu o mais agressivo F5. A Petrosian jogou bispo C2, fugindo do garfo, em E4, F4, G toma F4, G toma F4, torre A1, e a posição das negras parece ameaçadora, um forte centro. Mas o Petrosian jogou, depois de torre A6, bispo E4, e iniciou o bloqueio dos peões centrais. H5, dama C2, dama F6, cavalo D2, H4, F3, bispo C8, bispo D5 cheque, rei H8, cavalo E4, é o tema do bloqueio. Com esse bloqueio central, o Petrosian evita que as peças do espaço sejam ativadas. Por exemplo, o bispo, essa torre. Então sobra só a coluna G. Mas claro, o peão C7 é muito perigoso. Depois de dama H6, torre E2, H3, G toma H3, torre F5, torre H2, A4, H4, B3, A toma B3, A toma B3, dama D1, torre A1, dama toma 1, as negras abandonam, já que não tem como evitar a invasão pela ala da dama, não tem nenhum ataque na ala do rei. Bonita partida e temática a respeito do centro. Petrosian e Spassky. A partida principal, bispo E3, depois de cavalo de E4, vamos seguir o mestre internacional Everaldo Matsuura contra o ex-campeão mineiro Gerson Pérez Batista em 2001, na Copa Itaú. Depois de bispo G5, F6, bispo C1, é comum também esse bispo voltar para cá, além de H4, como vimos na partida anterior, cavalo H6, dama C2, cavalo F7, bispo E3, C6, torre de AD1, dama E7, B4. O Matsuura usa o plano tradicional de pressão das brancas na ala da dama. Torre A8, D5, seguindo a estrutura comum, né? C5, cavalo B5, a pressão das brancas na ala da dama é comum, as negras têm que estar preparadas para responder a isso. Dama D8,
B toma C5, cavalo toma C5, bispo toma C5, D toma C5, e agora as negras podem bloquear o peão D6 tendo um jogo confortável. Mas o Matsura jogou D6 antes que acontecesse isso. Torre F8, cavalo C7, torre B8, dama D3, B6, H3, F5. Sempre as negras têm que procurar o contrajogo na defesa índia do rei, e esse é o contrajogo típico. E toma F5, G toma F5. Os peões são muito perigosos e o rei fica bem protegido devido à presença do bispo G7. Dama D5, E4, cavalo E1, dama D7, bispo H5, rei H8, cavalo C2, cavalo E5. E agora o Matsura poderia voltar o bispo simplesmente aqui com um jogo equilibrado. Confuso, mas equilibrado. Na ânsia pela vitória, jogou F3. E agora o bispo fica bloqueado do outro lado da cadeia. Seguiu E toma F3, G toma F3. Claro que se bispo toma cavalo, toma F3. E as negras tinham um excelente dama D8, com a ideia de passar a dama para G5 ou H4, dependendo do que as brancas jogassem. Seria muito difícil defender esse plano. Mas o Gerson jogou F4 direto, ameaçando o peão H3 e com a defesa correta. Bispo G4, o jogo novamente ficou equilibrado. Seguiu o cavalo, toma G4, H toma G4, torre F6, dama E5, torre G6, dama E8, cheque. Simplificando com a dama E8, cavalo toma E8, bispo toma G4, dando um descoberto no cavalo que traz mais simplificações. F toma G4, torre toma G4, cheque. Rei F2, torre toma E8, D7, torre D8, peão não é perigoso agora. Rei F3, torre G3, cheque. Rei toma F4, torre G6, torre de F1, torre D6, cheque. Rei F3, torre G6, rei F4, torre F6, rei G4, e acordaram o empate em Matsura Gerson Batista.